Olá! Nossa conversa de hoje é sobre o aumento dos investimentos públicos da educação municipal para 30%. Mas, para nós entendermos este assunto, primeiro nós precisamos entender o que é educação pública municipal. A Constituição Federal é a lei maior do nosso país. E ela vai dizer, no seu capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto, no seu artigo 205, ela vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, que ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Como que nós podemos entender o que tem a ver a Constituição com o aumento no orçamento? Porque ela vai, no seu artigo 212, obrigar os municípios, o Estado e a União a investir dos impostos que nós pagamos uma parcela obrigatoriamente na educação. E no seu artigo 212 ele vai dizer assim: a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção do desenvolvimento do ensino. Vamos falar de educação, e nós já falamos aqui que ela é uma grande conquista a partir da Constituição Cidadã. Ela passa a ser uma educação onde inclui todos que estavam fora da escola. Mas o investimento não acompanhou esta inclusão. Do ponto de vista da Prefeitura de Conquista, vamos fazer um rápido histórico. Em 1996, quando esse grupo que está no poder foi eleito, não havia o Fundef. O Fundef foi um fundo criado em 1997, onde o governo federal colocou dentro de um só fundo contábil vários impostos e passou a fazer repasse direto para a prefeitura para garantir a educação. Isso fez com que o orçamento da prefeitura simplesmente quintuplicasse com relação à educação. Então, hoje a prefeitura de Conquista arrecada e tem no seu fundo e no seu orçamento 100 milhões para a educação. Mas desses 100 milhões, a prefeitura coloca apenas 25%, que é o mínimo obrigado por lei. E todas as vezes em que a gente precisa falar de melhoria na carreira do professor, de melhoria nas condições de transporte dos alunos, que quebram frequentemente, de melhoria na infraestrutura da escola, para não faltar material, para não precisar ficar improvisando situações. Em todas essas situações, a desculpa é que o orçamento não comporta. Então, aumentar no orçamento público municipal esse investimento seria demonstrar que, de fato, está preocupado com a qualidade da educação. Nacionalmente, nós defendemos o aumento de 10% do PIB, porque nós entendemos que o Brasil é um país que está enriquecendo e que precisa fazer um investimento maciço na educação. Localmente, nós defendemos que a prefeitura descole dos 25%, que é o mínimo obrigado por lei, e de fato faça um investimento maior. Ouse chegar a 30% do orçamento destinado à educação. Certamente, com um orçamento maior, nós não teríamos o problema que nós temos na qualidade da merenda escolar, na qualidade do material didático, na não liberação de 1/3 do professor
para o exercício das atividades complementares. Nós teríamos profissionais mais motivados, com melhores salários. Nós teríamos um orçamento que gastasse menos com o supérfluo e mais com o essencial. Não é possível compreender que a prefeitura proceda à economia na educação, na saúde e na assistência social e gaste abundantemente na propaganda, na conversa, em outras ações, na contratação de pessoas que a gente não sabe exatamente o que faz na rede pública. E aí é importante nós estarmos motivando a população nesse sentido. Algumas cidades no Brasil já têm essa experiência. Algumas cidades já aportam, como Marília, na cidade de São Paulo, que é considerada uma das cidades referência na educação pública municipal, ela já investe acima dos 25%. Em Pernambuco, os municípios também já investem acima dos 25%. E Vitória da Conquista precisa dar um passo adiante no investimento do orçamento. Você não sabe, mas o prefeito todo ano manda para a Câmara de Vereadores a lei orçamentária. Essa lei é aprovada em um ano para ser executada no outro ano. Este ano, no segundo semestre, o prefeito enviará para a Câmara de Vereadores o orçamento. E nós precisamos, desde já, começar uma mobilização para que os vereadores e o prefeito mande um orçamento onde o investimento da educação seja superior a 25%. Agora, vejamos o seguinte, este é um ano eleitoral. A gente não pode deixar de cobrar isso como uma bandeira permanente. Então é importante que os candidatos sinalizem no sentido de que querem de fato investir e aumentar na educação. Fazer a proposta, quando você for escolher o seu candidato a vereador, o seu candidato a prefeito, pergunte a ele o que ele pensa sobre aumentar os recursos na educação, sobre o que ele entende do orçamento municipal, sobre de que maneira aumentar de 25%, chegando a 30%, pode fazer a diferença na sua vida, na sua comunidade, na sua escola. Se o seu candidato não souber responder, se o seu candidato não demonstrar que tem este compromisso, olhe lá, avalie bem a possibilidade de reconduzi-lo ou de conduzi-lo, porque ele estará fazendo um discurso apenas de palanque. Nós precisamos, no Brasil, um país que cresce, em Vitória da Conquista, um município que cresce com a iniciativa privada, investindo maciçamente nele, ter também, por parte da iniciativa pública, um aumento nessa arrecadação. E nós precisamos garantir isso no orçamento. O orçamento não é o orçamento participativo que tira 1% e manda perguntar o que vai fazer com aquele 1% e nunca executa aquele 1%. Desse orçamento que nós estamos falando é o orçamento da cidade. Nós precisamos fazer uma corrente de força, uma corrente de pressão e de luta em defesa da educação. Não há como imaginar uma educação de qualidade, uma educação melhorada, se de fato não houver essa sinalização já no orçamento. Então façamos todos nós essa reflexão, esse debate e essa discussão. Até o nosso próximo encontro.